temporada de resultados do segundo trimestre de 2023 e a primeira que já estreou com seus números foi a WEG. Sim, o tal do foguetinho da WEG, mas que esse foguetinho parecia que era só em 2019 e 2020. E nesses últimos 2 anos até o pessoal anda meio desanimado com ela, porque parece que ela anda meio de lado, até cai um pouco, depois sobe um pouco, mas enfim. Parece que ela tem entregue os seus resultados, os resultados ao meu ver têm sido bons, mas o mercado como um todo não tem reagido a eles. Então quero trazer para vocês os principais números, a questão de valuation como tá, e a própria questão do comportamento das ações em si. Além de WEG, eu vou trazer Vale. Vale só entrega o resultado na semana que vem, mas ela já entregou uma prévia de produção, que já traz uma prévia do que pode ser o resultado da semana que vem, e tiveram alguns pontos que chamaram um pouco de atenção, e como ela é uma ação que vocês têm pedido muito, eu fiz inclusive um vídeo específico só dela recentemente aqui no canal, vou deixar como sugestão aqui em cima para vocês, então vou trazer esses números também. E aí, quando eu fiz esse vídeo, inclusive de Vale, umas semanas atrás, alguns perguntaram, mas o que você acha de CSN? O que você acha de Usiminas? E bom, gente, eu acabei não fazendo um comparativo, mas o pessoal da Levante fez. Então eu vou deixar esse relatório para vocês aqui embaixo, porque eles trazem a preferência deles entre Vale, CSN, Usiminas e Gerdau. Apesar delas terem ali alguns modelos de negócios diferentes, eles trazem ali as justificativas para vocês, então deem uma olhadinha. E bom, antes da gente começar, eu já vou pedir para vocês que são novos por aqui, já se inscreverem aqui no canal, são sempre todos muito bem-vindos. Se no final vocês gostarem desse conteúdo, não esqueçam do like, que é muito importante para eu entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. E, gente, comentem aqui embaixo, vocês têm WEG? Vocês têm Vale na carteira? Ou talvez as duas? Por que não, né? Me contem aqui embaixo que eu quero saber. E agora vamos para os primeiros números da WEG, né? Então a WEG ela entregou um lucro de 1,3 bilhão no segundo trimestre de 2023. E isso foi um aumento de quase 50%, 49,9%. E quando a gente fala do EBITDA, a gente começa a falar do lucro operacional dela, ela entregou um lucro operacional de 1,8 bilhão e isso foi um crescimento de quase 46%. E sim, gente, isso acabou surpreendendo o mercado como um todo. Por quê? Porque quando a gente olha esse cenário macro, onde, apesar de nós estarmos estimando um crescimento, tanto aqui como lá fora, ainda assim é um crescimento menor, e muita gente está de olho nessa questão da desaceleração global, ou até mesmo numa possível recessão que a gente fala, mas ela não vem e a gente não sabe se vai vir, quando vai vir. Então, muitos talvez não esperavam resultados tão bons assim de WEG, até mesmo porque, e isso eu vi lá no Twitter, né, a cracolândia das redes sociais, teve gente dizendo que WEG, quando o dólar caísse, a gente ia ver a realidade dela. E basicamente, o que a gente viu foi dólar caindo e ainda assim ela entregando resultados, ao meu ver, muito positivos. Ela inclusive relatou esse impacto negativo cambial que ela teve nos seus resultados, mas ainda assim foi muito compensado justamente por uma demanda maior, principalmente pelos produtos de ciclo longo. Então, basicamente, quando a gente fala da parte de automação industrial, para a parte de óleo e gás, projetos de papel e celulose, foram os aspectos que mais acabaram impactando esses resultados dela, foram muito importantes e isso já era algo que ela tinha sinalizado que poderia acontecer nas teleconferências, né, que ela fez dos últimos resultados, dizendo que estava em negociações, que já tinham ali uma demanda por alguns pedidos que poderiam impactar nesses resultados. E foi basicamente o que a gente teve. Resumo dessa ópera aqui, tá? Em relação, né, quando a gente fala, então, da receita que ela teve. Basicamente, 54% ficou com o mercado externo e 46% ficou com o mercado interno. Então, mesmo ela tendo uma maior fatia do mercado lá fora, ainda assim o impacto cambial não foi o suficiente para derrubar os resultados dela, tá? Ela seguiu crescendo em relação à demanda. Isso porque essa equação ela se inverteu. No início do ano passado, ela tinha uma fatia muito maior aqui no mercado interno. Tanto que, acho que até isso era esperado, essa equação ter se invertido para agora ela ter uma receita maior no mercado externo, até mesmo porque o CAPEX, né, a grana que ela tem feito em investimentos, tem utilizado para investimentos, tem sido muito voltada lá para fora. Então é natural que essa fatia aqui dentro dela acabe crescendo. Mas enfim, esses são os principais números, e aí que a gente começa a falar da ação em si, né?
Como eu trouxe para vocês, a VEG é uma ação que eu não me lembro de ter visto alguém falando que, olha, VEG tá barata. A gente pode falar assim, ó, tá menos cara, mas não é que tá barato. E eu, inclusive, no ano passado, que eu fiz um vídeo sobre ela, também sobre os resultados, eu falei, olha, ela tá negociando, se eu não me engano, era 32, 33 vezes preço-lucro. Não é a coisa mais barata, mas comparando com uma empresa que negociava a 60, quase 70 vezes preço-lucro, ao meu ver, era algo relativamente interessante para quem não tinha na carteira. E aí, o que acontece? A gente consegue ver mais ou menos como o mercado tem reagido desde então, olhando esse gráfico, né? Então, sim, ela acabou subindo bastante quando a gente olha lá de 2017, 18 até ali 2019 e 20. Depois ela acabou sofrendo um pouquinho, se recuperou e ela mais ou menos segue nos mesmos preços ali de 2021. Então tem muita gente que entrou depois desse boom que ela teve, né, ali até 2020, e que até hoje tá meio frustrado ali com as ações, porque o negócio parece que não anda, e cadê aquele foguetinho que todo mundo dizia que VEG era um foguetinho, né? E é claro que eu sempre digo calma, né, gente? Eu acho que quando a gente investe em uma empresa é pensando no longo prazo, que não é menos do que 5 anos, e se você faz ali alguns aportes constantes, provavelmente nessa baixa que teve no ano passado, provavelmente a sua carteira ali no rebalanceamento acabou pedindo algum aporte, então eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? De qualquer maneira, falando de valuation em si, eu já trouxe para vocês mais ou menos a relação preço-lucro que ela estava negociando no ano passado, né? Mas agora o que a gente tem é o seguinte, que ela está negociando uma relação preço-lucro de 41 vezes, aproximadamente. Maior do que no ano passado, mas ainda assim muito menor do que foi, por exemplo, lá em 2020, que ela negociava a mais de 60, quase 70 vezes preço-lucro. Mas beleza, gente, vamos lá. Vamos falar de Vale, então, né? Vale, ela basicamente entregou uma prévia do seu resultado, porque ela traz a parte de produção para níquel, para cobre, para minério de ferro e tudo mais. E o que ela teve foi que ela produziu mais de 78 milhões de toneladas de minério de ferro no segundo trimestre de 2023, e isso foi um aumento de mais de 6%. E até então, isso aqui parece ser um dado positivo, mais positivo do que o mercado esperava, inclusive. Só que qual que foi o ponto de alerta em relação a esse número, tá? As vendas dela chegaram então a 66 milhões de toneladas, ou seja, ela produziu mais do que vendeu. Ainda assim, essas vendas elas cresceram 2%, mas isso fez com que a Vale ela tivesse então ali um estoque maior, que isso já estava acontecendo inclusive no ano passado, mas que ela disse inclusive agora nessa prévia que ela entregou, que ela pretende diminuir, né, essa diferença entre o quanto ela produz e o quanto ela está vendendo agora no segundo semestre, né, de 2023. Mas é um ponto de alerta, por quê? Porque isso mostra que toda aquela preocupação que a gente está tendo em relação à China, o ciclo de baixa do minério de ferro, ele sim continua impactando os resultados de Vale. Então, nesse curto prazo, é uma preocupação válida, a gente vê isso refletindo ali um pouco nos números, mas ainda assim, a gente viu que isso refletiu não só nos números, mas nas ações também, que hoje negociam a R$ 67 aproximadamente. A última vez que eu fiz vídeo ela estava 64, 65. Mas vamos lá. Quais que são os pontos em relação a isso? Apesar dela ter vendido menos, o que ela tem tentado fazer também é trazer um valor agregado um pouco maior. Então, até o seu grau de pureza ela conseguiu dar uma incrementada, que ficava ali na casa de 62%, subiu para 62,3%. E aí sim, isso traz um valor maior agregado e basicamente o que ela teve foi que o preço realizado para minério de ferro foi de quase 99 dólares a tonelada, menor do que no ano passado, óbvio, porque o minério de ferro caiu do ano passado para cá, mas ainda assim é um preço interessante para o mercado do jeito que ele está agora, tá? O que ela vai fazer com esse estoque ainda é uma incógnita, porque ela pode talvez tentar negociar a um preço um pouco menor para tentar desovar ele um pouco, ou ela pode tentar produzir menos agora no segundo semestre de 2023. Mas isso a gente vai ter que acompanhar de perto para saber efetivamente o que ela vai fazer. Ainda assim, ao meu ver, são números até relativamente
um pouco mais positivos do que o mercado esperava, então a gente deve ver um resultado condizente na semana que vem. Um outro ponto de atenção é em relação aos custos. Aquela é um relatório de produção, então ela não trouxe essa questão dos custos, tá? Os custos, para uma Vale da vida, existem custos fixos e variáveis. Quanto menos você produz, então você tem menos produção para diluir aquele custo fixo. Como ela aumentou a produção, então esse custo fixo dela deve ser melhor diluído e a gente deve ver então isso um reflexo no resultado da semana que vem, que ao meu ver devem vir um pouco melhores, tá? Agora, falando sobre a questão de preço em si de Vale, né? Eu falei sobre isso no último vídeo para vocês, reforço, né, para vocês darem uma assistida nesse vídeo que eu deixei como sugestão e também deem uma olhada no relatório da Levante que eu falei no início do vídeo, que eu tô deixando aqui embaixo para vocês. A Vale, gente, ela tá meio que andando de lado desde 2021, só que é um andando de lado onde sobe, cai bastante, sobe, cai bastante, sobe, cai bastante. E basicamente é assim que a gente realmente espera que uma empresa que está ligada a uma commodity que tem impacto do dólar acabe reagindo, né? É uma empresa um pouco mais volátil porque depende de todos esses fatores, tá? Então, basicamente, olhando esse histórico dela, é uma empresa que eu acabo gostando bastante. Você pode até achar assim, eu não sei, eu acho que o cenário tá muito ruim, eu tenho um pressentimento ruim, eu não acho que ela vai subir. O único cuidado que eu digo para vocês terem, gente, é cuidado com as vendas. Se você for shortear o papel, eu nunca me esqueço, gente, aí voltando para esse gráfico aqui, dê uma olhada lá em 2017, 2016 até. Eu lembro que ela custava R$17 aproximadamente e ela subiu rapidamente dos seus 7, 8 reais para 17. E eu pensei, caramba, subiu muito. Acho que eu vou shortear ela, porque, gente, pelo amor de Deus, esse negócio não tem como continuar subindo. E eu acabei shorteando ela, ao invés de utilizar, enfim, alguma outra estratégia que eu ficasse travada ali e tudo mais no preço, só vendi as ações. E ela foi de 17 para 18, para 19, para 20, 21, 22, 23. Quando ela chegou nos 23, eu já tava com um prejuízo danado, que eu não aguentava mais. Zerei a posição, assumi o prejuízo e olha, é óbvio que pareceu algo muito ruim na época, porque eu assumi um baita de um prejuízo, mas depois do tanto que ela acabou subindo, eu falei, dos males o menor. Então, muito cuidado quando vocês vão operar nessas pontas desse tipo de papel, de shortear um papel, etc e tal, porque qualquer virada ali, seja na questão da commodity, seja na questão do dólar, isso aí pode acabar te arrancando uma grana, tá? E se fosse olhar para Vale mesmo hoje, se eu tivesse que escolher ou comprar ou vender, com certeza seria a compra, tá? Eu acho que o risco tá menor na compra do que na venda. Então, só cuidado com essa questão dos papéis, mas agora que eu passei todas essas informações e esses números para vocês, eu quero saber de vocês. Vocês têm Vale, têm VEG na carteira? Quais as expectativas de vocês para essas empresas e para as ações? Coloque aqui nos comentários que eu tô sempre atenta. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.